prezado doutor Adilson. Tem algum representante da pastoral carcerária aí? Tem algum representante da pastoral carcerária? Capelania prisional? Tem, não. Então, deixa eu falar aqui outra coisa. Nós estamos acompanhando também, no caráter federal, há um projeto de reforma da lei de execução penal, não é? E diga-se passagem, essa nova lei de execução penal, até mutatis mutandis, ela até está razoável. A nova lei, né, nós vimos o projeto, mas hoje já está marcado com esses membros do Conselho Federal, com o senador, que é o relator, para apresentar propostas, né, pequenas propostas de mudanças nesse projeto, não é só alguns contornos, né? Então está marcado hoje com o senador Eunício Oliveira, que é o relator desse projeto, né? Então, no caráter federal está sendo feito isso. E o relator desse trabalho que a gente está fazendo é o doutor França Júnior, que é o representante de Alagoas, e eu queria que o senhor falasse brevemente sobre essa minuta que foi apresentada por nós e que o senhor é o relator. Depois do doutor França Júnior, eu vou abrir a vez para cada autoridade falar, o conselheiro, etc. Mas lembrem-se que quem está presente aqui, além dos locais no nosso estado, são as pessoas do Conselho Federal. Então, o que o senhor for falar, lembre-se de algum acordo do caráter federal que também a gente possa lutar, não só a situação local. Então, isso pode ser debatido, é essa a intenção. Doutor França, fique à vontade. Obrigado, Márcio, doutor Márcio Vitor. O saúdo aqui, quero fazê-lo extensivamente a todos os cearenses, as pessoas que vieram prestigiar e contribuir com essa discussão. Quero também, de forma muito especial, cumprimentar cada colega, companheiro que se deslocou do seu estado, que faz parte da nossa coordenação nacional, que tem conosco percorrido o Brasil, identificando problemas, não apenas para apontá-los, sobretudo para encontrar soluções execuíveis, viáveis, para que os gestores da execução penal possam efetivá-las na prática. O Senado da República tem discutido atualmente modificações na lei de execução penal, que é de 84. Essa lei faz, esse ano, 30 anos. É talvez a lei mais desrespeitada da história da República. Os motivos todos nós sabemos de cós salteado. Mas, como o doutor Márcio me pediu, eu passo aqui em revista, rapidamente, alguns avanços que nós identificamos, e vamos, inclusive, propor algumas adequações ao senador Eunício Oliveira, que é hoje o relator do PLS 513 de 2013, que é o PLS que procura adequar a lei de execução penal, que é de 84, portanto, antes da Constituição Cidadã, aos valores constitucionais consagrados em 88, eu identifiquei com os colegas alguns avanços, como, por exemplo, nós vamos passar a ter, nosso presidente, doutor Adilson Rocha, a Ordem dos Advogados do Brasil como órgão de execução penal. Vai passar a figurar de forma expressa e atuar cada vez mais ativamente no sentido de contribuir com a execução penal no Brasil. Nós temos também no PLS já a previsão e o incentivo de que os estados procurem, como bem colocou o doutor Márcio e o doutor Adilson, procurem profissionalizar a gestão da execução penal. Procurem, inclusive, criar secretarias específicas da administração penitenciária. Secretaria de Execução Penal é uma proposta que vem nesse novo projeto que pretende adequar a LEP. Nós temos ainda a antecipação de progressão, que é algo muito importante atualmente diante de um sistema nacionalmente superlotado. Portanto, os juízes da execução penal terão essa obrigação a partir
da vigência dessa lei, de, observando a superlotação, identificar aqueles presos que estão mais próximos da progressão e fazer com que progridam obrigatoriamente, porque a dignidade da pessoa humana se sobrepõe a qualquer outro valor e a qualquer outra demanda. O repasse, que é algo muito criticado, e nós fomos a Brasília e ouvimos isso de todos os gestores do Brasil que atuam diretamente com o sistema carcerário, que há uma burocracia muito grande, uma burocracia quase que intransponível no DEPEN para a obtenção de recursos, para manutenção e investimentos em novas unidades prisionais. Além desse PLS 513 de 2013, há um outro, um PLS 68, já deste ano, que nós propomos no nosso relatório a junção no Senado da República, intencionando que esse repasse do Fundo Penitenciário Nacional, que hoje soma 1 bi e 400 milhões, segundo os dados do próprio DEPEN, mas há dúvida com relação a isso, alguns gestores se pronunciaram a respeito dessa quantia, alguns acreditam que é uma quantia maior, mas oficialmente nós temos 1 bilhão e 400 milhões contingenciado no Fundo Penitenciário Nacional. A ideia é que o repasse seja feito aos estados, como é feito o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, no FPE, Fundo de Participação dos Estados, sem maiores burocracias, claro, que com todo o acompanhamento dos órgãos de fiscalização e controle, como deve ser com o erário, com a utilização do dinheiro público. Otimização do monitoramento eletrônico. Os Estados Unidos, doutor Gilvan, aplicam o monitoramento desde a década de 80. Nós estamos descobrindo o monitoramento eletrônico agora. Portanto, a nova lei da execução penal, ou este PLS, que nós estamos propondo algumas alterações, ele também prevê já a otimização da utilização do monitoramento eletrônico. Papel ativo dos municípios com a criação de centrais. Os municípios teriam uma responsabilidade, seriam chamados à responsabilidade e teriam a obrigação de fazer um acompanhamento daquele preso que está monitorado, daquele preso que está cumprindo uma pena alternativa, daquele preso que está cumprindo uma medida cautelar diversa da prisão. França, então, deixa eu só lhe falar uma coisa. E há um dispositivo na nova lei de execução penal, porque quando o presídio está lotado, ele não pode mais receber o preso. Então, isso é uma realidade. Esse projeto vai ser aprovado, né? Aliás, isso já é uma coisa legal, isso, né? Não precisa, mas a lei vem ratificar isso daí. Então, perfeito. É algo que todos os estados vão ter que cumprir essa meta. Perfeito. E a ideia é muito interessante, e a gente considera um avanço do PLS, é que chama a responsabilidade de todos. Quer dizer, a OAB passa a ser órgão de execução penal, os municípios passam a ter um papel, os prefeitos, os vereadores passarão a ter um papel mais ativo no acompanhamento da execução penal. Há, inclusive, a previsão já de mutirão automático, superou a capacidade da unidade prisional, automaticamente o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos os órgãos da execução penal devem se mobilizar para a realização de mutirões automáticos e mutirões temáticos. Quais as infrações que têm levado mais presos às unidades? São as infrações relacionadas ao tráfico de drogas. Façamos um mutirão especificamente para ver a situação dessas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Isso é já uma previsão do novo projeto que pretende alterar a lei de execução penal. E, finalizando, doutor Márcio, cumprindo exatamente o que Vossa Excelência me determinou, nós temos ainda a obrigação de implantação de um sistema integrado e, obviamente, informatizado em toda a execução penal nacional. Eu fiquei muito surpreso e
feliz, diria até, com o que eu vi da exposição da doutora Maria Tereza, que é secretária de Justiça do Paraná, onde ela sabe todas as informações, tudo o que acontece no sistema prisional com um clique. Ela sabe da vida prisional do preso, quando é que ele entrou, quando é que ele vai sair, quando é que ele tem benefício, tudo o que é de informação relacionada ao preso, ele não entra no sistema e também não sai se essas informações não estiverem perfeitamente postas e ela tem uma equipe diária para alimentar. Onde ela estiver no Brasil, ela consegue identificar essas informações e o que é mais importante, ela disponibilizou esse sistema para todas as unidades da federação. E eu lá em Alagoas já tenho proposto às autoridades que entrem em contato com a doutora Maria Tereza, secretária de Justiça do Paraná, para trocar ideias e implantar esse sistema lá em Alagoas. E, por fim, presidente Adilson, doutor Márcio, que nos recebe aqui muito bem no Ceará, a implantação de algo que já deveria ser corriqueiro, natural, que é mecanismos que possibilitem que o preso se sinta incentivado a cumprir determinadas condições para sair quanto antes das unidades prisionais. Um desses mecanismos que o PLS 513 de 2013 coloca é justamente a possibilidade de remissão da pena pela leitura. Já se admite a possibilidade de remissão da pena pelo estudo. Há que se fazer essa ampliação, e a leitura já entra, felizmente, no projeto de lei como um mecanismo que autoriza os juízes da execução penal a proceder à remissão. Muito embora o Conselho Nacional de Justiça já tem recomendação aos magistrados, recomendação expressa aos magistrados de que considere a leitura como um mecanismo de remissão da pena. Claro que nem tudo são flores. O projeto também tem algumas questões que a gente considera como retrocesso, como, por exemplo, condicionar a implantação de comarcas, ou seja, a prestação jurisdicional à sociedade, à construção de mais cadeias. E esse tipo de providência a gente não pode concordar, porque implantação de comarca não pode ficar condicionada à construção de cadeia. Prestação jurisdicional, que é um direito fundamental, não pode ficar condicionada à construção de cadeia pública. Então, essas... Podia ser escola, né? Sim, perfeito, exatamente, escola, unidade básica de saúde, por aí vai. Bom, então, eu agradeço, doutor Márcio, agradeço ao presidente Adilson e agradeço, sobretudo, aos colegas da Coordenação Nacional que me deram essa árdua incumbência de fazer o relatório para ser entregue ao Senado da República, para que a gente possa aprimorar as propostas de modificação da Lei de Execução Penal. Obrigado. Muito obrigado, doutor França.